mais uma vez aí o Galo empatando dentro de casa de novo, sem marcar gols, né? Uma partida morna. Pra ser sincero, eu tava comemorando meu aniversário, nem assisti o jogo do jeito que eu costumo assistir. Tem anos que eu não consigo não deixar de assistir um jogo, né? De estar fazendo outras coisas com a minha família, qualquer coisa assim, mas eu assisti um pedaço, depois assisti os melhores momentos, algumas análises, e eu achei um jogo assim terrível, né? Um time muito, muito assim pesado fisicamente ainda. Acho que o Atlético ele precisa de ter ainda essa questão de evolução física, né? A pré-temporada começou no dia 2 de janeiro, hoje é dia 19, então tem menos de 20 dias, 2 semanas e pouco os caras estão ali, né? Estreando aí alguns jogadores como o Hulk, em 2026, né? O Hulk, o Scarpa, o Bernard e tal. Mas, sinceramente, um dos jogadores que eu achei que foi bem, assim, achei interessante a participação dele foi o Lodge. Naquele lance no primeiro tempo, ele fiquei morrendo de medo do Renan Lodge se machucar, né? Morrendo de medo, mas é um jogador que teve vários desarmes, teve algumas infiltrações interessantes, então acho que ali, né, tranquilamente a gente resolveu o problema de lateral esquerdo. Mas tem muitas outras coisas para acontecer. O Natanael, por exemplo, né, muito complicado, né, velho? Um cara muito limitado, ansioso para ver o Ângelo Preciado. O Maicon, normal, né? O Iago tá falando que forçou o Lodge, tá nitidamente mancando. Enfim, né? Mas o Maicon normal ali também, comentando dos reforços, né? Não fez nada demais ali. O Scarpa um pouco mais lúcido, às vezes na frente, o Hulk mal também, né? O Dudu tentando alguma coisa ali do lado esquerdo. Assim, eu acho que é incipiente a gente falar que vai dar errado, incipiente a gente falar que as coisas não vão acontecer, porque acabou de começar, né, o campeonato. Então, estamos terceira rodada, a primeira que joga com o time titular, pegou o time da Tombense aí, do Tombense, mas assim, tinha que ter ganho o jogo, né? O Atlético tinha que ter ganho o jogo, semana que vem já tem Atlético América, daqui a pouco já tem Atlético e Cruzeiro, dia 25, né? 25 no próximo sábado, já tem Atlético e Cruzeiro, entendeu? É sábado mesmo, né? Então, assim, cara, eu fico bastante preocupado, né, com algumas coisas. E o Sampaoli também, inclusive, fala sobre reforços e tudo mais. E o Sampaoli falou especificamente sobre essa questão de zagueiro. Eu falo assim, gente, com uma necessidade absurda que a gente precisa de um zagueiro. Principalmente do lado direito ali. Se você ter só o Juan, que não é tão confiável assim, é realmente um risco muito grande. Não adianta você reforçar o time do meio para frente, ficar buscando Lucas Torreira, o Cassierra, o próprio Maicon, né, as laterais e tudo, o Vitor Hugo, que foi anunciado ontem também, e lá atrás você ficar com o Júnior Alonso da vida, né, com o Vitor Hugo sendo o zagueiro titular, o Ivan Roman novo ainda, verde ainda, para poder ser o cara ali da trajetória. Pode até ser que daqui a pouco se torne titular absoluto, um dos grandes zagueiros? Pode ser, mas não é o momento ainda. O Lianco machucado, o Juan Tressoldi mais ou menos, né? Um zagueiro razoável, mas não dá para você ter toda a certeza também. E o Vitão, jovem da base, né? Mas o São Paulo falou isso aí sobre o zagueiro. Já falou abertamente sobre algumas posições que procura no mercado, um camisa 5, um centroavante. Você mencionou, acabou de nos responder sobre o Lucas Assad. Nos últimos dias surgiram algumas informações dando conta de que a diretoria do Atlético agora trabalha também na busca de um zagueiro. A gente sabe como é importante um central, como a gente diz, na sua iniciação de jogo, tendo passe, enfim, mas também tendo em vista o setor defensivo do clube e as opções. Zagueiro é uma necessidade que você passou para a diretoria, São Paulo? Hoy la verdad que con la lesión de Lianco y la lesión del chico Román solamente tenemos un solo zaguero derecho, entonces está dentro de las peticiones o las posibilidades de que llegue un zaguero por el problema momentáneo que tiene Timi en esa posición. Zaguero izquierdo ten Víctor Hugo y Junior Alonso, entonces ahí no deberíamos tener problemas. En la derecha podríamos tener algún problema por
por la falta de reemplazo. Pero bueno, hay un el fútbol no permite seguramente lo que estamos viviendo nosotros, que es una transición en la cual tenemos que hacer funcionar un Timi con algunos jugadores nuevos y con otra reformulación de un planteo colectivo. Pero mientras estén los que estén, seguiremos intentando, trabajando. Mañana intentaremos buscar Mateus soluciones Lima, con los jugadores que tenemos, R$4. mientras A nossa torcida tem muito trouxa mesmo PQP, depois de irem na porta da Itatiaia e cantar a música do Hulk e já ter um tempo que ele já não rende e ter mijado no Galo nesse início de janela, a gente tem que gostar mais do clube do que do ídolo. Eu vou falar depois sobre isso, tá? O Hulk, inclusive, eu tenho entrevista dele aqui. Deixa só o São Paulo terminar, acho que ele terminou. a lo mejor llegue algún jugador nuevo que nos ayude. Bom, então o São Paulo deixando claro que ele precisa de mais um zagueiro, né? Deixando claro uma necessidade que assim, todo mundo tá notando que é super importante que a gente tenha um novo zagueiro e pelo menos ele chega às claras, ele fala na entrevista, né? Explica os porquês que ele precisa de um novo zagueiro e tudo mais, então eu fico mais tranquilo com essa situação, porque entendo que é um pedido importante para ele, né? Então, acho que a diretoria ela vai acabar olhando para esse cenário, né? A informação que o canal Bica Galo obteve, atenção, em que nos próximos dias, essa informação eu publiquei durante a semana, acho que foi no início da semana, agora eu não me lembro exatamente o dia, depois eu posso até olhar aqui nas minhas redes sociais, mas eu publiquei que nos próximos 15 dias, isso já deve fazer uns 4 dias, o Atlético pretendia anunciar de 2 a 3 contratações. Quando eu falei isso, não tinha ainda o nome do Torreira, não tinha o nome do Cassierra, não tinha ainda... O Veríssimo já tinha, quem postou isso inclusive foi o Vadson Fernandes, primeira mão foi dele, depois o Frossá foi lá e confirmou, e a gente confirmou também que é um jogador que interessa, mas não tem uma conversa em andamento ainda, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter mais reforço no Atlético. Esse zagueiro, que em tese não é tratado como prioridade pelo clube, ele precisa ser tratado como prioridade.